pessoal? Estão aproveitando que eu estou no caminho do supermercado. Tava pensando algumas coisas essa semana que tem muito a ver com coisas que eu estudo, atendimentos que eu faço, que tem a ver, assim, de certa forma, com uma forma de olhar para as nossas vidas, para a vida de modo geral. E assim, psicologia, modalidades de psicoterapia, tem muitas formas de psicoterapia. É comum as pessoas que não, enfim, são mais leigas, né, nesse assunto, que não tiveram experiências de psicoterapia, às vezes colocar a psicologia como uma coisa só, assim como, por exemplo, quem não toca um instrumento, não gosta de música, não aprecia, às vezes, né, escuta, sei lá, uma música que gosta, é como se fosse um bloco, né, a música toda, assim, a bateria, os violões, cordas, guitarras, violino, sei lá o que, assim, uma coisa única. E aí se a gente vai tendo relação com a música, tendo intimidade, daqui a pouco aprendendo algum instrumento, a gente vai diferenciando e percebendo, opa, existem diferenças aqui, né? Então é isso, né? A psicologia é um campo muito vasto e não vou dizer cada, assim, mas as diferentes vertentes da psicologia, elas estão sempre fundamentadas em alguma visão de mundo, alguma filosofia, daria para dizer assim, sempre, né? Assim como toda ciência está assentada em paradigmas, né? Como se fala em visões de mundo. E visões de mundo essas que são, de certa forma, crenças, assim. Bom, a gente acredita nisso e a partir disso a gente vai fazer coisa. E a ciência, ela tem muita credibilidade porque a partir, então, de uma visão de mundo, de crenças aceitas, ela começa a fazer experimentos, enfim, tirar conclusões e tal. E a partir disso se criam tecnologias que influenciam a nossa vida, né? Tecnologias em vários níveis, né? Assim como, sei lá, eu lembrei agora, né? Se a gente pensar na física, é um exemplo fácil, né? Toda a tecnologia que uma visão de mundo newtoniana proporcionou, né? Em termos de tudo que a gente vê. Eu tô dirigindo esse carro, isso tem a ver com isso, né? Então, mas eu poderia pensar em ciências humanas também, onde surgem tecnologias sociais, ou, né, num campo da psicoterapia, tecnologias nesse campo, assim, de aplicação de técnicas e tal, tudo mais. Mas o fato é que qualquer visão de mundo, qualquer paradigma é limitado, né? E isso é uma coisa delicada, assim, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso, né? De que as coisas são limitadas e a gente tem uma dificuldade de se abrir para alguma coisa diferente. Tá, tô fazendo muitos preâmbulos e coisas de reflexão porque eu tô dizendo assim, né? Por exemplo, né? A abordagem minha, né, de psicoterapia, as coisas que eu estudo de psicologia, resumidamente, mas não de forma restrita, né? Tá muito assentada na teoria do apego, né? Como muitas vezes eu coloco nas minhas postagens. E eu acho muito interessante, assim, a teoria do apego, diferente de outras visões, assim, psicanalíticas e tal, porque ela surge pela, vamos dizer assim, o cruzamento e a síntese de vários outros conhecimentos da ciência, como biologia, enfim, pessoas que estudavam mamíferos e o comportamento dos mamíferos, dos bebês, enfim, comportamentos de aves e tal. E aí também tem todo o desenvolvimento de estudos bem interessantes, assim, de observação de crianças na interação com os cuidadores primários e tal. Então eu sinto algo muito profundo e muito impactante que abre portas para tecnologias, né, nesse sentido, intervenções, daria para dizer assim, na minha visão, assim, mais eficazes e efetivas, porque assim, bom, tem muitas vertentes, eu poderia dizer, então tá, tem muitas, é um cardápio, é tudo igual. Bom, é possível olhar assim, né? Eu olho no sentido assim como a ciência, né? Se for pensar, falei o exemplo da física, né? Então
física newtoniana tá igual a física quântica ou igual a física lá do, sei lá, esqueci o nome agora, Plutarco, sei lá quem e tal, que achava que tinha isso ou aquilo, ou uma visão aristotélica disso e daquilo, que não é igual, assim, uma coisa pode superar a outra, né? Então eu tenho um pouco essa visão, assim, no campo da psicologia, o que não quer dizer que diferentes abordagens não possam ser muito importantes ou úteis. São, de fato, ainda bem que existem muitas modalidades, muitas, porque cada pessoa é diferente da outra, e mesmo uma pessoa só em diferentes momentos da vida pode precisar de diferentes formas de interação psicoterápica. Então isso é muito precioso. Mas eu tô falando disso porque o que me toca muito, assim, né, da teoria do apego, que é um pouco essa minha base, assim, é um tipo de visão, assim, que tem muito a ver com... Eu vejo, assim, né, com visões de ecologia, visões... Sei lá porque que eu lembrei agora, né? Coisas descobertas mais recentes, por exemplo, que numa floresta, as árvores, elas se comunicam. Elas têm uma comunicação entre elas e outras plantas, e é uma rede de seres que cooperam. Sim, existe também competição e tal, isso aqui existe, mas a base é uma grande cooperação entre os seres. E isso é muito interessante, porque isso tem a ver com, assim, uma visão de mundo do tipo, sim, o ser humano não nasce querendo engolir o outro e se expandir infinitamente, e daí precisa de ser freado para parar com isso. Não, ele nasce a partir de uma relação cooperativa de gestação ali na barriga, ele continua com essa expectativa de cooperação. Aí, o que acontece muitas vezes é que esse bebê, quando nasce e tal, ele é frustrado. Eu poderia dizer até mesmo na gestação, tem coisas assim, estudos e tal, que falam da influência, né, que já existe ali, né, na formação do feto e depois do bebê. Mas vamos pensar, depois que nasce, assim, continua com essa expectativa de cooperação, de querer que necessidades suas básicas sejam satisfeitas, necessidades de proteção, necessidades de expressão, de segurança, de afeto, enfim. Isso é natural, né? Eu acho legal a teoria do apego, fala muito assim, quanto mais saudável o vínculo, esse apego, né? É que existe o termo base segura, mais autônoma a criança vai se tornando aos poucos. Mas assim, é interessante porque não é uma questão de ficar empurrando a criança, o bebê, para uma coisa de autossuficiência, porque senão ela vai virar dependente. Não, tá bem junto, cuidando. Aí esse é o ponto, mas qual é a qualidade desse cuidado, né? Porque sim, dependendo, né, os cuidadores ali podem ficar muito em cima e impedir a expressão dessa criança. Então é bem interessante isso, mas eu só tô falando por causa dessa visão, assim, que a vida é cooperativa. Não é assim, todos nós somos anjinhos, não tem nada a ver com isso. É uma coisa que é interessante porque... assim, não é eliminar a palavra, mas assim, descarta essas noções de bem, de mal, ou assim, a natureza é um ser humano naturalmente perverso, naturalmente bom, no sentido, sabedoria já vem. Não, é uma coisa assim, o ser humano é cooperativo, os seres são, a vida não é, ou só o ser humano. Então isso é muito rico, muito interessante, e eu entendo que não só explica, mas produz efeitos muito mais profundos, né, do ser humano, muito mais profundos. E no sentido assim de... aguarde impressão automática. Tô parando aqui para pegar um ticket. Então eu vejo assim, liberada. É capaz de alcançar mais profundamente, vamos dizer assim, machucados psicológicos que a gente teve, e é mais capaz de explicar, por um lado, assim, né, assim, o porquê que a gente desenvolve tantas defesas, tantos mecanismos de sobrevivência que hoje nos atrapalham, mas assim, que hoje são disfuncionais, mas que foram muito, muito funcionais em algum momento, assim. A vida não é tola, a vida é muito sábia. Então esse é um ponto, assim, que eu queria compartilhar. E
pra mim faz toda a diferença, assim, como olhar. Como olhar pra mim, eu comigo mesmo, mas como olhar o outro nas mais as diferentes interações. E aí, claro, eu tô falando um pouco especificamente de de uma relação psicoterapêutica também, né? É isso então. Até mais.